Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos ler uma mensagem de Emmanuel a respeito da cortina do eu, em que ele analisa quais são os nossos reais interesses nas nossas atitudes, inclusive naquelas de ajuda ao próximo. E, para tanto, ele faz referência a Narciso, que é uma figura mitológica grega que representa a vaidade. Então vamos só fazer uma observação sobre este mito, né? Esse mito ele tem vários autores, mas o primeiro, ao que parece, que predomina é a de Ovídio, em que ele descreve um jovem muito bonito, de extrema beleza, que era capaz de despertar o amor nas mulheres, nos homens e nas ninfas, né? Só que ele era muito arrogante e orgulhoso. Seus pais, assim que ele nasceu, o levaram ao oráculo que disse que o menino teria uma beleza excepcional, teria uma longa vida desde que não visse o próprio rosto. Só que com o seu comportamento muito arrogante, ele desprezava todos que se apaixonavam por ele. Inclusive uma ninfa chamada Eco, né? E que o amava incondicionalmente, né? As moças desprezadas por ele pediram aos deuses que lhe dessem uma lição. Afrodite, uma das deusas, né, atendendo a essas solicitações, definiu, né, determinou que ele se apaixonasse por si mesmo. E como é que isso ocorreu? Ele caminhando, né, próximo ao lago em que ficava essa ninfa buscou o lago para beber água, e na hora que ele abaixou para beber a água, ele viu o reflexo do próprio rosto. E aí ele se apaixonou por si mesmo, né? E nesse ato de contemplação contínua, ele acabou definhando e morreu, né? E após a sua morte, Afrodite o transformou numa flor, que é o narciso, né? Muito bem. Então, Emmanuel começa com uma citação da carta de Paulo aos Filipenses 2:21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. Em verdade, Emmanuel fala, em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo ou em toda parte, apaixonamo-nos pela própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se eles demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo
os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso, a que se sente constrangido. Mas, raramente, concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Esta análise, né, essa avaliação sobre como agimos, né, é concluída que a morte e o sofrimento é quem nos dará as lições para mexermos dentro de nós, né? Mas será que existe uma outra possibilidade antes de morrer, né? Ou até mesmo pelo sofrimento? E aí, né, a resposta está no próprio último parágrafo, né? É a meditação e reflexão sobre a humildade, né? Então, buscar a solução em si mesmo, além da própria aparência, implica em avaliarmos internamente as causas, né, que nos empurram às nossas ações. Por que agimos assim? Então, usando ainda da ideia de reflexo, né, de enxergar, né, a si mesmo, os outros, o próximo, né, eles representam um lago de eco para nós mesmos. Nos vemos a partir da identificação de si, né, no vizinho, né, e basicamente naquelas pessoas que nos incomodam, porque elas é que chamam a nossa atenção. E em número menor, né, nos refletimos nas pessoas que admiramos, mesmo porque elas são em menor número, né? Os primeiros, quer dizer, aquelas pessoas que nos incomodam, são fáceis de encontrar. São familiares, vizinhos, colegas, adversários, políticos, né? Esses identificamos aos montes, né? Já os exemplos dignos, obviamente mais raros, porque vivemos num planeta de provas e expiações, onde só existem orgulhosos, vaidosos, né, e egoístas. Esses exemplos, eles são quase que referência bibliográfica, né? Aqueles que são os abnegados, dificilmente conhecemos pessoalmente, ou quando conhecemos, não identificamos neles a abnegação. Então, se quisermos nos conhecer, vamos enxergar os nossos defeitos nos outros. Aliás, é por isso que a gente os identifica, porque o outro tem o defeito que eu tenho, né? E aí, como nós vamos modificar isso, né? Então, existem os pilares pétreos, né, de pedra, da condição temporária humana, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. São 3 pilares, 3 princípios, 3 diretivas, motes principais das nossas ações, né? E só que a expressão dessas 3
dessas três diretivas, desses três princípios, eles são diferentes de pessoa a pessoa, né? Eles são de uma multiplicidade de sequência que nós não conseguimos descrever. Essas diretivas, elas estão impregnadas nos nossos pensamentos, impondo-nos invariavelmente a sua existência em quase tudo que nós nos manifestamos, até nas boas propostas, como Emmanuel coloca acima, né? Esses três princípios formam uma montanha cristalina, pesada, e que parece crescer, ser cada vez maior na medida que a medimos, né? Levando-nos muitas vezes a pensar sobre nós mesmos, né? Que não tem jeito, né? São muitas correções, não sei nem por onde começar, nem sei se eu vou conseguir. Alguns mais espertos fogem com a desculpa, né? O ser humano é assim mesmo, é a natureza humana, né? E aí tenta pegar essa condição temporária de imperfeição e dizer que faz parte da natureza, da essência humana, né? Da essência do espírito, que não é verdade, né? Orgulho, vaidade e egoísmo são características, são situações temporárias, não faz parte da nossa essência. Porque a nossa essência é o oposto disso, a nossa essência ela vem de Deus, é o nosso DNA. Então, são condições temporárias, né, que deixarão de existir na medida que nos esforçamos em extirpá-las para que se manifeste a nossa essência, né? E como é que nós vamos fazer isso, né? É só observar que contra esses três pilares, três princípios, Jesus nos deu um mandamento que enfrenta os três, né? É um único ensinamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e só fazer para o outro o que gostaríamos que fosse feito para nós, né? Esse mandamento enfrenta esses três princípios, né, que caracterizam a nossa situação temporária e existencial. Acontece que esses três pilares, como a gente falou, se expressam em várias atitudes, só que a expressão dessas atitudes, a sequência, muda de pessoa para pessoa, fazendo cada um a sua própria história. Portanto, se não conseguirmos aplicar o mandamento de Jesus, nós temos que avaliar intimamente cada uma das nossas ações. Então, né, contrário, por exemplo, à autoajuda que fala, né, 10 lições para enfrentar o egoísmo, né, 11 passos para não ser orgulhoso, 5 maneiras de deixar vaidoso. Não existe esse livro, né? Não vão existir esses livros. Por quê? Porque não existe. As lições que atuam em cada pessoa são diferentes, porque a história de cada um é diferente. Então não existe, tirando os mandamentos cristãos, né, não existem lições que vão fazer com que nós, de forma comum, mudemos o comportamento. Haja vista a própria doutrina, né? A doutrina tem quantas obras? Tem milhares de obras, né? Por quê? Porque cada uma busca atingir a resposta de cada pessoa individualmente, né? Por isso a sua multiplicidade. Seguindo o mandamento, o que nos resta então, se não temos um livro fácil, com algumas poucas lições, para que a gente resolva os problemas do dia a dia? É a prece. A prece é a resposta de Deus para a sua dúvida naquele instante. Porque a tua dúvida naquele instante é diferente da minha, que é diferente do outro, que é diferente do outro, portanto, a resposta também vai ser diferente e, portanto, a conversa é única, é você com Deus. Isso,
onde é que a gente encontra um reforço desse ensino, né? Tem uma passagem que a gente estudou essa semana no grupo de estudo do Obreiros da Vida Eterna, em que, no capítulo 3º, né, antes dos grupos virem à crosta da terra, veio um emissário do alto, né, para dar um incentivo àqueles grupos que iriam desenvolver o trabalho fraternal. E esse grande mentor aí, esse venerável mentor, grande não, né, de nome Asclepios, né, ele se apresentou para o grupo e cada representante do grupo, ali no caso em 3, trouxe uma problemática, mais ou menos assim, estou resumindo, quem tiver interesse busque no livro que vai ter bastante coisa para pensar. Olha, como é que eu faço o trabalho que, apesar de ser de interesse das pessoas, tem muitos adversários? Aí o Asclepios tira lá o evangelho do rolinho e reproduz o que já consta do evangelho. E assim ocorreram 3 vezes. E os questionadores se sentiram até um pouco frustrados, porque, mais ou menos assim, para ouvir isso aqui que você está falando, eu já sabia, né? E aí o coordenador, né, desse encontro, percebendo a aparente frustração dos 3, né, ele mesmo fez uma pergunta, né? Que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento à verdade? Como que para dar uma... né? Aí o mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou um novo pergaminho, em que lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como é que você reage, né? Como é que você mantém alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento na verdade? E a resposta foi: regozijai-vos sempre. E aí eu vou seguir aqui a resposta dele. Em seguida falou, jovial: a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão que jamais devemos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde: ensina-nos sempre, venerável irmão. Aí decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável: à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o supremo orientador da terra, no caso Jesus. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e suas características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos, né? Quer dizer, nós carecemos de um instrutor individual, que o temos um anjo da guarda, né? Cujas respostas vêm a cada segundo na medida que perguntamos naquele segundo, né? Reiterando de novo João 17, versículo 3, né? Em que ele fala, já falamos isso na semana passada, né? Ao fazer isso, né, Jesus definiu a vida eterna. Começa o versículo assim: a vida eterna é esta, 2 pontos: que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, não temos que dialogar com Deus aplicando os ensinamentos de Jesus a cada segundo, né? Só assim para que a gente abandone essas motivações íntimas que estão como um amálgama nas nossas ações. E isto é uma luta constante, mas da qual, apesar de extensa, certamente sairemos vencedores. Ok? Então,
boa semana a todos e até o próximo encontro. Boa noite a todos. Dando continuidade à segunda parte da nossa palestra, vamos refletir hoje sobre um tema que temos muita literatura na doutrina espírita, que é sobre a morte, ou como nós espíritas falamos, o desencarne, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, todos nós somos espíritos eternos, fomos criados simples e ignorantes, estamos em evolução, somos espíritos milenares, já vivemos várias vidas, estamos vivendo essa, e no momento que cessa a vida do nosso corpo físico, por alguma razão, a nossa alma se liberta, retorna à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, fica um tempo em algumas regiões, que vai depender da nossa condição espiritual, do estágio que estamos. A morte não muda ninguém, o desencarne não muda ninguém, nós continuamos a ser o que somos. E muitas pessoas perguntam: está determinado o dia do nosso desencarne? Podemos adiantar o nosso desencarne dependendo das nossas escolhas, né? Vamos responder à luz da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, nós encontramos todos esses temas. No capítulo 3, ele fala justamente sobre o retorno da vida corpórea, vida espiritual, e também na segunda parte do livro, quando ele fala das leis morais, ele fala também da lei de destruição, onde ele fala sobre a morte. Então é muito interessante nós estudarmos para compreendermos tudo isso. Vamos refletir com alguns questionamentos, né? Muitas vezes nós referimos a morte de uma pessoa como tendo realmente chegado a sua hora, né? Que ninguém morre antes da hora. E aí vem a pergunta que muitos fazem: nós temos pré-determinada a hora da nossa morte? Ninguém realmente desencarna antes da hora determinada? À luz da doutrina espírita, nós temos que analisar dois aspectos muito importantes quando do nascimento de um ser humano. Então, o primeiro aspecto é o potencial genético do corpo formado, que vai determinar a formação de um corpo com determinados potenciais e determinadas limitações, né? Então, quando nós vamos, como eu falei, renascendo, evoluindo, fazendo escolhas, vamos conquistando uma bagagem espiritual. Temos um corpo físico, um perispírito e uma alma. E tudo que nós fazemos com o corpo físico ficará plasmado no nosso perispírito. Esse perispírito é nosso corpo espiritual, ele nos acompanha eternamente. E quando renascermos, esse perispírito será um molde para o novo corpo. Então, dependendo das nossas escolhas, dos nossos excessos, das nossas viciações, podemos, infelizmente, criar situações dolorosas no futuro. Podemos, sim, pelos excessos, pelas viciações, desencarnar
antes do tempo pré-estabelecido pela espiritualidade, né? Trazemos predisposições sobre essa questão do desencarne, que vai acontecer dependendo de como estamos conduzindo a nossa vida atual. Então, eu tenho predisposições, vamos exemplificar, de desencarnar de uma forma violenta, devido às situações do passado que eu criei. Isso pode acontecer? Pode. Vai depender de como eu conduzir a minha vida na presente encarnação. Posso mudar isso? Posso. Então é isso que eu vou estar conversando com vocês hoje à luz da doutrina espírita. O perispírito, ele promove a ligação do espírito com o corpo físico, né? E é isso que nós falamos, de acordo com as suas características evolutivas. E o nosso livre-arbítrio também nos leva a utilizar nosso patrimônio físico. Vamos dar um exemplo que vai clarear o entendimento, né? Vamos exemplificar, por exemplo, em relação ao vício de fumar, né? Já sabemos, através de estudos, pesquisas, que o consumo de um único cigarro custa ao organismo físico o desgaste orgânico equivalente a cerca de 12 a 14 minutos de vida. Isso significa que cada 5 cigarros fumados equivalem à diminuição de 1 hora de vida. Então, veja, se nós estamos utilizando essa substância, com certeza estamos destruindo o nosso corpo e diminuindo o nosso tempo de vida. E não só esse tipo, né? Como existem muitos outros, o alcoolismo, as drogas, a alimentação excessiva. Tudo isso é um desgaste que nós fazemos com o nosso potencial orgânico. Sabemos que faz mal, mas pela nossa escolha, a gente, né, pelo prazer, a gente acaba utilizando, e isso vai gerar, sim, consequências. Diminuímos o tempo de vida, porque estamos afetando o nosso corpo físico. Não ficaremos bem nesta presente encarnação, lesaremos também o nosso perispírito, os nossos centros vitais, né? Tudo isso vai gerar no futuro situações de resgate. Então fica fácil de entender que a pessoa pode sim danificar o seu corpo físico, encurtando o seu tempo de vida orgânica em relação ao seu potencial de vitalidade, entendem? Então nós podemos, infelizmente, na grande maioria isso acontece, diminuir o nosso tempo de vida na Terra, se não buscarmos o equilíbrio e o combate às viciações. Então quem não cuidar das suas escolhas, da sua energia, né, do seu perispírito, que está ligado ao equilíbrio espiritual do seu corpo físico, diminui sim o seu tempo de vida orgânica, ou seja, pode desencarnar antes da hora. Temos que lembrar que todos estamos numa vida de relação com outros indivíduos e sofremos as consequências disso. Mais um exemplo que é muito importante, principalmente para os mais jovens que nos ouvem, ou por aqueles que têm alguma dificuldade no campo das viciações, vamos exemplificar de uma forma bem direta. Se uma pessoa vai a uma festa, ingere bebida alcoólica, embriaga-se, de forma imprudente, vai voltar para casa dirigindo seu veículo,
e em excesso de velocidade perde o controle do carro, atingindo algumas pessoas, atropela, acaba até matando essas pessoas, né? Fica o questionamento: essas 3 pessoas estavam na hora de morrer? Né? O seu desencarne estava programado, estava escrito, estava previsto elas desencarnarem desta maneira? É evidente que não, pois em nenhuma situação ninguém estaria predestinado em desencarnar com atropelamento de uma pessoa alcoolizada no volante, né? Não existe esse tipo de programação de desencarne. A pessoa pode ter uma propensão, como eu disse no início, de desencarnar de forma violenta, né? Há que haver um instrumento, mas que não sejamos nós, né? Se essas mortes estivessem programadas, se uma pessoa morre atropelada numa rua, se isso tivesse programado, o atropelador já nasceria com essa missão, né? É a mesma coisa daquele que pratica um assassinato. Ninguém vem ao mundo para matar ninguém. A pessoa, com as suas escolhas, vai para o campo da violência e acaba cometendo esses atos. Aquele que desencarnou estava previsto em sua programação desencarnar desta forma, não desta maneira especificamente. Então, no Livro dos Espíritos, a lei de destruição nos esclarece muito bem isso. Nós estamos aqui em 20 minutos tentando fazer vocês refletirem de que nem toda desencarne está programado, né? Para que vocês entendam com esses argumentos, né, que não existe o desencarne totalmente programado. Existe pré-estabelecido algumas situações de tempo, do tipo de desencarne, mas que a grande maioria é mudado pelas escolhas, pelo livre-arbítrio dos seres encarnados, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a coisa do determinismo, né? Acreditando numa programação absoluta da reencarnação, porque não é bem assim. Cada ser humano é um ser diferente, ele tem o seu livre-arbítrio, né? E compreender a lei de causa e efeito, que ela já traz de outra encarnação toda uma situação e que pode mudar dependendo da vivência do espírito nessa presente. Muito importante estudarmos essas questões, esclarecermos as pessoas sobre esse tema. A lei de destruição, ela fala justamente sobre a questão das guerras, né? Fala dos flagelos destruidores, ela fala da crueldade, do assassínio, né? Da pena de morte. Nós temos também a questão da fatalidade, que muita gente questiona, né? Esse é um tema que traz muitas dúvidas com relação ao que deveria ou não acontecer. Enfim, é muito importante estudarmos os princípios doutrinários que vão nos trazer o esclarecimento. Sempre é a questão de preservar a vida. Esse deve ser o nosso objetivo. Então, tudo que fizermos do contrário
estaremos, infelizmente, errando muito. Nós temos um capítulo, se não me engano, é o último capítulo do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações. E o item 5, ele fala justamente sobre a preocupação pela morte. Ele fala do suicídio e do suicídio também indireto. E para a gente fechar a nossa reflexão, vejam só, pergunta 952. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete o suicídio? Sim, é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, nesse caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e, além disso, o esquecimento de Deus. Então, ele está falando justamente dos nossos excessos, o abuso das paixões, as viciações, né? Então, quando nós seguimos esse caminho, nós estamos cometendo um suicídio moral, porque nós sabemos que isso faz mal, mas a gente continua. Vai ter consequência? Vai. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, cada homem faz da vida aquilo que quer, mas ele vai ser considerado uma pessoa que não valorizou o corpo perfeito e acabou desenvolvendo doenças, ligações com esses vícios que vai demorar para ele se libertar. Ele atrai espíritos inferiores que vão estar junto com ele nesse campo das viciações. E aí vem a pergunta 952A. É mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? É mais culpado, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio, né? Então, a gente vê que é muito sério a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Pedir a Deus e a Jesus a força necessária para que a gente possa, cada encarnação, ir combatendo as nossas viciações físicas, morais, né? Desenvolvendo a nossa fé, buscando a Deus, porque tudo isso vai nos fortalecer, nos amparar. Então, é isso que nós queríamos desenvolver nessa noite, o entendimento de que devemos cuidar do corpo e da alma, né? Sim, temos um momento pré-estabelecido, mais ou menos, de como será, em que idade será, né? Quando reencarnamos, existe uma proposta ali, né? Tudo pré-determinado, mas que pode mudar, pode ser ampliado, pode ser diminuído, dependendo de como nós conduzimos as nossas vidas, tá? Então é muito importante esclarecermos a todas as pessoas, principalmente os mais jovens, que às vezes abusam de tudo isso, achando que na hora que tem que morrer, vai morrer, não morre antes da hora, e isso não é verdade, né? Sabemos que com os excessos a gente pode antecipar, sim, diminuir o tempo de vida, sim. O que é muito triste, porque é tão difícil encarnar, né? A gente demora muito, ficamos muitos anos na espiritualidade, esperando essa oportunidade, temos toda uma programação de vida linda e que ela pode ser quebrada pelas nossas escolhas infelizes. Então, que Deus nos fortaleça, nos abençoe, que nos dê coragem e força para refletir sobre tudo isso. Nosso objetivo com essas palestras é estudar a doutrina espírita. Então, divulguem esses ensinamentos, né, para que todos possam, de uma maneira natural, refletir sobre isso. Não podemos impor nada a ninguém.
é a escolha de cada um. E que Deus abençoe principalmente a todos aqueles que têm essas dificuldades, que possam em determinado momento serem tocados pela bondade desses espíritos amigos e refletirem sobre a importância que é viver. Nossa gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos.